informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 14 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. A ProSoja pede ao Supremo Tribunal Federal decisão sobre o frete. Boi de papel rendeu propinas de 67 milhões no esquema da JBS Friboi. Estratégica para escoar produção, hidrovia do Rio Paraná retoma investimentos. Abate de bovinos caiu 0,5% em Mato Grosso do Sul. E o MS tem 2 municípios entre os 20 maiores produtores de soja do país. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Previsão de sexta-feira chuvosa durante o dia e a noite em Dourados e região. O índice pode chegar a 27 milímetros, segundo o Climatempo. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marandu, piatã, decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos, aruana, maçai e mombaça e rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com essas cotações. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 144,00 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 142,00 à vista. No Friboi, vaca gorda R$ 133,00 a prazo e no Brasil Global a R$ 132,00 à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 31,00 e a de soja a R$ 80,00 à vista, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 4,19 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semen Barra é garantia do plantio até colher a produção.
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As exportações de uva de mesa se iniciaram timidamente em meados de setembro, trazendo expectativas de um cenário positivo a produtores do Vale do São Francisco, no Pernambuco e na Bahia, mesmo com alguns entraves. A super safra no Peru e o possível prolongamento da produção em Puglia, na Itália, podem ser empecilhos para que o volume embarcado supere o do ano passado, pois de setembro a novembro, para a União Europeia, foram 33 mil toneladas. Por outro lado, algumas regiões produtoras de uva da Grécia registraram perdas de produção devido ao clima chuvoso de agosto, o que pode equilibrar tal cenário. A cacique indígena Madalena Pitaguari, de 55 anos, foi baleada na noite de quarta-feira quando voltava para casa na terra indígena Pitaguari, em Maracanaú, perto de Fortaleza, no Ceará. O tiro penetrou a nuca, mas não chegou a fraturar o crânio. Madalena foi levada consciente ao hospital e não corre risco de morrer. Segundo membros da comunidade, o caso aconteceu por volta das 20h30. Ela caminhava ao lado da irmã, do neto e de uma vizinha, quando foi surpreendida por um homem armado. Madalena travou luta corporal com o criminoso e a arma acabou disparando. O suspeito fugiu. Incêndio em palha de algodão na quarta-feira consumiu 2.000 hectares de uma fazenda em Costa Rica, no norte do estado. Tempo seco e ausência de chuva há mais de 114 dias favoreceu que a fagulha de um equipamento agrícola iniciasse o fogo. As chamas foram registradas por quem passava pela BR-359. Equipes de combate a incêndio da Fazenda Planalto, com a ajuda de propriedades vizinhas, conter o fogo iniciado de manhã. O Corpo de Bombeiro foi acionado para reforçar o trabalho com 7 militares e 2 viaturas. A situação acabou controlada às 16 horas. Levantamento do CPEA mostra que os custos de produção da suinocultura independente em Minas Gerais e em Mato Grosso têm superado a receita obtida com as vendas dos animais desde março deste ano. Segundo pesquisadores do CPEA, esse contexto, que é resultado das consecutivas quedas nos preços de venda dos animais e das altas de importantes insumos do setor como milho e farelo de soja, tem levado produtores a trocarem de atividade. A JBS concluiu o pagamento antecipado de parcelas de 2 bilhões de reais de dívidas com bancos brasileiros, que venceriam em 2019 e 2020, de acordo com o fato relevante divulgado na quarta-feira. O pagamento faz parte do acordo de normalização que a gigante de carnes fechou com instituições financeiras. Em meados do ano passado, a JBS fechou acordos com vários bancos para estabilizar por 12 meses cerca de 20 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, encaminhará ao ministro Dias Toffoli, que assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal, um pedido para que o STF decida com pressa sobre as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a legalidade do tabelamento do frete, cujo relator é o ministro Luiz Fux. A pauta foi debatida por dirigentes da entidade e da ProSoja Mato Grosso em Brasília na quarta-feira. Atualmente, além das transações futuras de soja estarem paralisadas
em decorrência do impasse envolvendo o transporte de cargas, as margens do produtor serão perdidas com a elevação do custo do frete. Segundo cálculos do Rabobank, o tabelamento reduzirá em 10% o lucro dos produtores. Vamos pedir ao Supremo que exerça o papel dele, que tem de dizer se o tabelamento é constitucional ou não. E é o Supremo e não o governo e nem o Congresso que tem que decidir isso, afirmou o vice-presidente da AproSoja-MT, Fernando Cadori. A Operação Vostok, deflagrada na quarta-feira pela Polícia Federal, por ordem do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, aponta que as operações Boi de Papel foram usadas como estratagema de organização criminosa para a emissão de notas fiscais frias que davam cobertura à circulação de dinheiro vivo, propinas de 67 milhões de reais, destinadas a um esquema que teria sido instalado na gestão do governador Reinaldo Azambuja. A residência e o gabinete do governador foram vasculhados por agentes federais. Um filho do governador, Rodrigo Silva, foi preso. Por ordem do ministro Fischer, também foram presos o deputado estadual Zé Teixeira e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Márcio Monteiro, que foi secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e os produtores rurais conseguiram evitar o aumento de até 70% na cobrança pelo uso da água da bacia do Rio Doce, proposta que havia sido apresentado pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Durante reunião na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a CNA afirmou que o aumento do valor proposto pela ANA era abusivo. Um aumento razoável da cobrança já havia sido acordado junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Então não tinha sentido elevar esse valor, disse o assessor técnico da Comissão Nacional da Irrigação da CNA, Gustavo Goretti. Apesar de toda a pressão arquitetada por setores ambientais e embargos judiciais, um novo cenário de desenvolvimento pela hidrovia do Paraguai começa a ser redesenhada para a exportação da safra agrícola e outras cargas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso via Oceano Atlântico. Meio natural de transporte secular, a hidrovia sofre há décadas campanhas contra o transporte fluvial sob a alegação de ameaçar o Pantanal. Megaprojeto nos anos de 1980, criado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, prevendo obras de alto risco ambiental, como o alinhamento do sinuoso Rio Paraguai, motivou a condenação da hidrovia pelos movimentos ambientalistas, segundo reportagem do jornalista Silvio Andrade para o Campo Grande News. O projeto não saiu do papel, contudo as tentativas para empreender o transporte fluvial foram barradas. Em 2000, o então procurador da República de Mato Grosso, Pedro Tax, decidiu embargar a hidrovia. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de derrubar a liminar que impedia o estudo ambiental para a construção da estação de transbordo de carga em Santo Antônio das Lendas, em Cáceres, no Mato Grosso, foi o primeiro sinal verde para a retomada dos investimentos públicos e privados da hidrovia, que apresenta vários gargalos em infraestrutura e alfandegários. O porto, situado na margem esquerda do Rio Paraguai, deve entrar em operação lá em Cáceres em 2019. Ao contrário de segmentos que fomentam a inviabilidade do comércio fluvial pelo caminho platino, a hidrovia do Rio Paraguai não depende de implantação. O rio é navegável em estado natural e necessita apenas de ajustes operacionais. A hidrovia tem 3.442 quilômetros pelos rios Paraguai e Paraná, de Cáceres a Nova Palmira, no Uruguai. Em território brasileiro, são 1.270 quilômetros, cortando Pantanal e Mato Grosso do Sul. Hoje, a Argentina é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China, e um grupo daquele país projeta investir 40 milhões de dólares no porto de Porto Murtinho para operar diferentes cargas, contêineres, veículos, grãos, combustível, granel líquido, celulose e fertilizantes.
A quantidade de abate de bovinos caiu 0,5% nos frigoríficos de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2018, frente ao mesmo período de 2017, recuando de 1.690.000 cabeças para 1.682.000, ou 8.718 bovinos a menos. Os dados são da pesquisa trimestral de abates divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. Conforme o estudo, enquanto que aqui no estado houve queda no volume de abates, no país foi registrado um aumento de 4%, com a quantidade aumentando para 15.454.000 cabeças. O governo atendeu um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e eliminou o imposto de exportação sobre o couro wet blue, ou seja, tratado. A decisão aprovada pelo Comitê Executivo Gestor da Câmara de Comércio Exterior e referendada pelo Conselho de Ministros deste órgão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. À espera do selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, do Ministério da Agricultura, o Boi Poré investe até R$ 2 milhões em frigorífico parado de Cacilândia e vai aumentar o abate total para 600 boi por dia. Maracaju e Sidrolândia representaram Mato Grosso do Sul na lista dos 20 municípios brasileiros maiores produtores de soja em 2017. De acordo com a pesquisa sobre a produção agrícola municipal, divulgada ontem pelo IBGE, com 982 mil toneladas de soja colhidas, Maracaju é o 12º na lista. Sidrolândia, com produção de 706 mil toneladas, ficou na 20ª posição. A lista é dominada por municípios de Mato Grosso. Maior produtor de soja do país, o estado vizinho tem 12 dos 20 municípios onde mais se colhe soja no Brasil, inclusive o campeão em produção, Sorriso, que colheu 2.100.000 toneladas de soja no ano passado. A Corregedoria da Assembleia Legislativa vai avaliar a situação do deputado estadual ruralista Zé Teixeira, preso na quarta-feira durante a Operação Vostok da Polícia Federal. Segundo o presidente da Assembleia, Júnior Mock, todos os fatos estão com a Corregedoria, que terá a responsabilidade de emitir parecer informando se arquiva o procedimento, suspende, afasta o deputado ou abre processo por eventual quebra de decoro parlamentar. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Associado Alfa, você sabe o saldo da sua cota capital? E os dados do leite? Existe uma maneira fácil e prática de acessar. É através do portal do associado, no endereço www.cooperalfa.coop.br. Em seguida, clique no botão Portal do Associado e cadastre-se. Guarde a sua senha. O sistema é seguro. Na edição da revista Alfa de setembro, o passo a passo. Fale com o gerente de sua filial ou peça para seu filho lhe ajudar. Tudo na palma da mão, no portal do associado Cooperalfa. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério abre consulta pública para referendar Plano Nacional de Florestas Plantadas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União a Portaria 3086, que abre consulta pública do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. O objetivo é receber contribuições da sociedade civil para implementar o programa, que tem ações previstas para os próximos 10 anos. O Plantar Florestas tem como meta aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Atualmente, de acordo com dados do IBGE, a área cultivada chega a 10 milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinos e acácia.
As florestas plantadas estão localizadas principalmente em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O coordenador-geral de Florestas e Assuntos de Pecuária da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, João Salomão, explica que o documento apresenta um diagnóstico do setor, com os principais aspectos ambientais, sociais e econômicos. A política agrícola para o setor florestal, durante muitos anos, esteve fora do Ministério da Agricultura. Foi competência de outros ministérios. E agora retornou até para o entendimento do setor e do governo, à época, que o setor de floresta plantada é equiparado à agricultura. É uma área de produção, é um setor produtivo e, portanto, estaria mais adequado à sua alocação dentro do Ministério da Agricultura. E esse plano resultou de um processo bastante amplo junto ao próprio setor. Ele foi construído no âmbito da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura. Foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Embrapa Florestas e participaram várias entidades, várias lideranças do setor florestal, para que nós pudéssemos expressar realmente o que o setor de florestas plantadas vê como desafios e o que eles entendem tem que ser feito para superar esses desafios. O segmento também tem grande participação na balança comercial. Em 2017, as exportações só ficaram atrás do complexo soja, de carnes e do setor sucro-alcooleiro. De acordo com a indústria brasileira de árvores, o país lidera o ranking de produtividade florestal, com média de 35,7 metros cúbicos por hectares ano, o que representa quase 2 vezes mais do que a produtividade dos países do hemisfério norte. A área com florestas plantadas ocupa apenas 1% da área no país, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6h25, depois do horário político, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.